sou Juca Kfouri e vou conversar hoje com Soninha Francini. Quem é Soninha Francini? Ô, Juca, tô morrendo de vergonha, sabia? De ser sua entrevistada. Não é a primeira vez. Mas eu não esperava, não. Ué, imagina. Se eu não for entrevistar as estrelas... para com isso. Para com isso. Essa é muito boa. Muito legal, viu? Sei. Ser sua entrevistada, Sei. de verdade. Mas me responda, quem é a Soninha Francini? Eu costumo enumerar, assim, umas 4 ou 5 profissões, as atuais. Sei. Né? Vereadora, apresentadora, comentarista... E aí lá no final das vírgulas, mãe de 3 filhos, palmeirense e budista. Com umas coisas aí no meio do caminho, né? Fiz magistério no colégio, fiz cinema na faculdade. Quis fazer um monte de coisa que não deu certo, né, Juca? O livro da minha vida podia ser assim. Quase tudo que eu tentei deu errado e tudo bem no fim. No fim, até que eu cheguei em algum lugar que eu não planejava e onde eu fiquei feliz. Como aqui, né? Como na ESPN. Agora, quem é Soraya Francini, que eu descobri hoje lendo a coluna do Toureiro na Folha de São Paulo? Olha, o Toureiro sabe muito bem que se Soraya fosse verdade, a menos que tenhamos mesmo sido separadas no nascimento e eu esteja sabendo só agora, eu não teria levado 9 anos para terminar a faculdade de cinema que fizemos juntos, Toureiro e eu. O Toureiro também demorou um tempo parecido, viu, Juca? Mas o Toureiro por vagabundagem, você evidentemente por excesso de atividades. Quando eu entrei na USP... Só para você entender, hoje o Toureiro escreveu na Folha de São Paulo, na coluna dele, ele está fazendo uma despedida breve para terminar um livro e se justifica, dizendo que ele tem N coisas a fazer, que não dá para ele conciliar. E dizendo, não me venham com Soninha, porque a Soninha, todo mundo sabe, tem uma irmã gêmea, chamada Soraya, que divide com ela as atividades. Ai, que me dera, Ju, com Robocop, apertar o nariz e ter alguém. Não, eu entrei na faculdade, eu tinha 2 filhas já. E trabalhava. E a faculdade de cinema, ela não tinha versão noturna para quem trabalha durante o dia. Pelo contrário, o curso é diurno, não chega a ser... exclusiva. Não chega a ser integral de segunda a sexta, mas tinha aula em 2 períodos, 3 vezes por semana. Então eu ia quitando os créditos à medida que eu conseguia conciliar com as aulas de inglês. Ainda por cima eu morava e trabalhava em Santana, na zona norte da cidade, e estudava na USP, que é lá no sudoeste, né? Então, foi o que me levou até uma Vespa, porque se eu precisasse de ônibus, eu dependesse só do ônibus... A Vespa vem daí, já dos tempos de estudante. Era o jeito de eu conseguir fazer faculdade, trabalhar e ter filhos. Soninha, o que foi que impediu que você chegasse à seleção brasileira de futebol feminino? Total falta de condição para isso. Ainda se fosse a de basquete, né, Juca? De basquete eu pretendia. Eu me recuso a achar, porque as pessoas já têm resistência em acreditar que eu joguei basquete e no mínimo, quer dizer, não só joguei, mas como no mínimo, né? Para quem me conhece sabe que tamanho para jogar basquete eu tenho. Tem. Não é? Você certamente... Não tinha. Não tinha. Mas eu ganhava rebote. Meu ídolo no basquete, claro que Paula e Hortência eram super referências, mas o meu ídolo no basquete era o Biratã, que não era o cara mais alto da equipe, mas que ganhava rebote. Era um time, uma coisa de treino, de aplicação e quase de intuição, assim. Então eu jogando basquete sozinha no quintal da minha casa, narrando a minha jogada, era assim, no tapinha o Biratã era eu. O Biratã era você, que maravilha. Então eu era muito aplicada, eu realmente saltava e corria muito mais do que o resto do time, só porque eu me dispunha a isso, eu gostava muito. E eu jogava bem, pro nível do meu colégio, entendeu? Depois eu fui jogar no Tietê eu já era, né, do escalão intermediário, assim, no colégio eu era... Era boa pra caramba. Dona do time. E eu falei isso na rádio, uma menina ligou pra rádio e conseguiu entrar na hora e falou, é verdade, eu juro, ela jogava mesmo. Isso é engraçado, tem essa, legal, sempre tem né? essa solidariedade. Agora, você jogou futebol também? Não, pra valer nunca cheguei a praticar. Eu treinei basquete pra valer, 2 vezes por semana no colégio, 3 vezes por semana no Tietê. Eu treinei vôlei a sério também no colégio, depois uma época na USP, e é incrível, né, Juca, como um bom professor. Eu joguei vôlei a vida inteira. Aí eu fiz faculdade de educação física obrigatória e escolhi vôlei. E um professor bom de verdade, um cara do ramo, em 2 meses jogando vôlei na faculdade, já com 2 filhas,
eu comecei a jogar mil vezes melhor. Eu já tinha deslocado o ombro, não conseguia mais usar a mão direita para nada. Eu aprendi a jogar com a mão esquerda e eu cortava. A vida inteira eu fui levantadora, sabe? Uma coisa incrível. Futebol não, só no lazer, só no fim de semana com a galera. Às vezes alugo uma quadra e jogo uma vez por semana, mas eu nunca nunca me apliquei para jogar futebol. Pois no próximo bloco a gente vai ficar sabendo como é que a Soninha se apaixonou por futebol, porque uma das paixões dela é exatamente o futebol. Suponho que mais do que o basquete e o vôlei. Até já. Este programa estou conversando com a nossa Soninha. Soninha, que é uma desbravadora, entre outras coisas, e que se apaixonou pelo futebol desde sempre, Soninha. Nada. Eu me apaixonei tarde, Juca. É? Por quê? Eu era apaixonada tanto por basquete e vôlei, que mesmo gostando muito de futebol, eu ficava meio ressabiada, porque eu tinha que assistir o jornal, o Diário do Esporte, assistia a Globo Esporte na hora do almoço, naturalmente. E cadê as cestas? E cadê as jogadas? Né? Tinha gol do país inteiro, de tudo quanto é divisão e campeonato, mas e notícia de basquete? É meio a relação que um estudante de cinema no Brasil tem com o cinema americano, por exemplo. A gente tem milhões de referências, adora, ama, estuda, né? Hitchcock com a maior paixão, Billy Wilder. Mas por causa do diabo do cinema americano, o cinema brasileiro tem menos espaço no mercado exibidor, entendeu? E não consegue crescer como deveria. Então essa relação, eu adorava futebol, mas o danado do futebol abafava as suas outras paixões. As outras coisas que eu adorava. Quando eu parei de jogar basquete e vôlei, meu interesse pelos dois também diminuiu, entendeu? O interesse de quem disputa é outro. Sem dúvida. E aí eu passei a acompanhar menos essas duas modalidades. E o que tinha na televisão para ver? Futebol. Até que um dia, vencida a resistência, enfim, eu tinha mais de 20 anos, Juca. Quando eu fui num estádio ver um jogo de futebol de verdade pela primeira vez. Assim, eu frequentava o Canidé, o meu avô era sócio remido da Portuguesa. Então, eu levava lá no estádio da Portuguesa, eu nem olhava pro jogo. Eu ficava correndo na arquibancada com meu irmão, sabe? Aí quando eu fui ver um São Paulo e Palmeiras no Morumbi a primeira vez, eu falei, é isso, droga! Por isso que os outros não têm chance. E foi aí que você abandonou essas cores que te fazem parecer tão bem, essas cores alvinegras, para o alviverde? Eu já tinha escolhido. Eu fui nesse jogo porque embora seu avô, suponho, fosse torcedor da Lusa. Meu avô é torcedor da Lusa. Meu pai, se perguntado, diz até hoje que é torcedor do Santos, mas na idade dele era facílimo torcer para o Santos. Minha mãe nunca teve um time de preferência, mas sempre gostou muito de futebol. E outro dia me surpreendi ouvindo minha mãe dizer que foi depois de um jogo da Copa de 74 que ela se encheu e falou, não quero mais saber dessa porcaria, sei lá, quando o Ademir da Guia foi preterido o último jogo. Nem eu sabia que minha mãe tinha tido esse rompimento dramático assim, com o futebol. Mas na minha casa, quem gostava mais de futebol era minha mãe, que não torcia para nenhum time especial. E aí eu também não tinha time e torcia para quem merecesse. Era uma relação assim, super distante. Então eu torci. Ai, que horror, como você diz agora. Por que, Soninha? Fale, só estamos nós dois aqui. Pelo Corinthians em 77. Pois porque eu soube disso. Era uma. Pesquisar. Mas era tanta gente que ficaria feliz, foi bonito, sabe? Foi bonito demais, eu queria que aquelas pessoas todas ficassem felizes. Aliás, tem histórias até, né, Juca?